Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está cotada em 106.600 dólares americanos, com uma alta ao longo dessas últimas 24 horas de 2%. Vale ressaltar que ao longo da tarde, ao longo da noite do último dia 20 de maio, o Bitcoin voltou a romper a marca dos 107 mil dólares, se aproximando bastante do topo histórico do Bitcoin, da all-time high do Bitcoin, mas voltou a corrigir e nesse instante está em 106.600. De qualquer forma, a gente está muito próximo de uma nova all-time high e parece ser questão de tempo. O que não parece ser questão de tempo é o Ether renovar a sua all-time high, o seu topo histórico, apesar de também estar em alta ao longo desse último dia. Ao longo desse último dia, o Ether também está com uma valorização de 2%, com cada unidade cotada nesse instante em 2.530 dólares. Apesar, se a gente olhar um recorte dos últimos 15, os últimos 21 dias, o Ether está valorizando bastante, ainda continuamos muito distante da all-time high de 4 mil dólares do Ethereum. Mas, olhando o mercado cripto como um todo, tá quase tudo no verde. XRP também está valorizando quase 1% ao longo desse último dia. BNB quase 2%, Solana quase 2%, Dogecoin mais de 3%, Cardano mais de 3%, Chainlink está valorizando 1%, Avalanche está valorizando cerca de 3%. Então a gente vê que as principais criptomoedas estão conseguindo sim se valorizar ao longo dessas últimas 24 horas. Inclusive, se a gente olhar o mercado americano no dia de ontem, os ETFs do mercado americano, a gente teve fortes entradas. No ETF de Bitcoin Spot, a gente teve um inflow de 3.033 unidades de Bitcoin, liderados naturalmente pela BlackRock, com um inflow de 2.690 BTC, e com isso, inclusive, o ETF da BlackRock atingiu a marca de 638.811 BTC sob gestão. É o que eles chamam de AUM, que é Assets Under Management. E isso fez, inclusive, com que o IBIT alcançasse a quinta maior marca no mercado americano. Então, se a gente olhar todos os ETFs do mercado americano, o IBIT já é o quinto maior em ativos sob gestão, em Assets Under Management. Marca bastante simbólica e a gente tem visto uma verdadeira corrida por Bitcoin no mercado tradicional ao longo dessas últimas semanas. Inflow atrás de inflows semanais fortíssimos e, pelo visto, a corrida voltou e voltou com tudo. E não só no ETF de BTC. No ETF de Ether Spot do mercado americano, no dia de ontem, no dia 20 de maio, a gente teve um inflow de 25.644 unidades de ETH, o que em dólar americano deu cerca de 64,8 milhões de dólares. E adivinhem só, também quem liderou a entrada no dia de ontem com 45 milhões de inflow foi o ETF de Ether Spot da BlackRock. Muito simbólico isso, porque inclusive a gente vê que está se aproximando bastante já do tamanho do ETF da Grayscale. Vale ressaltar que a Grayscale ele surgiu como um ETF de Ether Spot de 9 bilhões de dólares sob gestão, porque ele era um trust, ele era um fundo não negociado em bolsa que foi convertido em ETF. Surgiu com 9, só que eles não reduziram a taxa de administração deles. Então, a gente costuma ver saídas quase que diárias desse ETF. Então, ele começou com cerca de 9 bi, nesse instante já está como 4,33 bi e o da BlackRock está como 4,32 bi. Então, é uma questão de tempo para a BlackRock passar também a se tornar o maior ETF de Ether Spot do mercado americano. Questão de tempo, e eu acredito que entre essa semana e a semana que vem a gente tenha essa mudança, a gente tenha essa ultrapassagem. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando aqui sobre o mercado brasileiro, o Banco Central vai regular tokens RWA, criar normas diferentes para algumas criptomoedas e lei de exchanges. Vale ressaltar que, para quem não sabe, que tokens RWA são os Real World Assets, ou seja, são os tokens do mundo real tokenizados. Então, por exemplo, recebíveis de cartão de crédito, precatórios, notas de consórcio, tudo isso pode ser tokenizado. E hoje existem no Brasil algumas empresas que oferecem tokenização. Dentre elas, as principais, os dois líderes do mercado, na minha opinião, é a Liqui, que é investida inclusive por uma das empresas do Itaú, e o mercado Bitcoin, que tem uma parte de RWA muito forte. E o Banco Central vai criar uma regulamentação própria para esses ativos virtuais em específico. Além disso, eles
frisaram que vão criar normas diferentes para algumas criptomoedas e a lei das corretoras também vai sair agora. É claro que essas algumas criptomoedas, abre aspas, fecha aspas, devem ser os ativos de privacidade, como por exemplo a Monero e a Zcash. Então muito provavelmente a gente vai ter até mesmo algum tipo de proibição dessas criptomoedas aqui no Brasil. Vamos ficar atento, vamos monitorar o que vai acontecer, especialmente sobre essa lei das exchanges que o Banco Central pretende lançar. Afinal de contas, a gente sabe que o Banco Central está com uma ideia de proibir a autocustódia de stablecoin. Isso acontecendo, na minha opinião, é algo que não vai conseguir ser cumprido, mas vai ter o objetivo, claro, de prejudicar o setor. Enquanto nos Estados Unidos, a gente está tendo o Genius Act, que é uma regulamentação favorável à indústria de stablecoin, sendo tramitando no Senado americano. Aqui no Brasil, o Banco Central quer proibir a autocustódia de stablecoin de uma forma geral. Na minha opinião, essa proibição é um movimento totalmente contrário à inovação, totalmente contrário ao que o mundo civilizado deveria estar fazendo. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre um grande banco brasileiro que parece estar agora, um pouco tardiamente, mas antes tarde do que nunca, mergulhando no Bitcoin, mergulhando nas criptomoedas, é o Bradesco. O Bradesco lançou um fundo de investimento 100% em Bitcoin, que é o primeiro cripto da história do banco. Vale ressaltar que eles já ofereciam para os seus clientes fundos da Hashdex, como por exemplo o Hashdex 40 Nasdaq Crypto e o Hashdex 100 Nasdaq Crypto, só que agora é um fundo negociado pelo próprio banco. Ele é negociado e gerido pelo próprio Bradesco. Segundo o banco, o fundo tem investimento inicial mínimo de R$500, saque mínimo de R$100. O investidor também deve manter pelo menos R$100 no fundo para continuar com seu investimento. De novo, não é um produto para mim, para você, mas é um produto para quem usa bancão, tem medo de utilizar, tem medo de se expor em criptomoeda. Movimento muito interessante, porque o Bradesco era um dos últimos grandes bancos a entrar na corrida do Bitcoin, entrar na corrida das criptomoedas aqui no Brasil. E agora a gente vê esse lançamento desse fundo. Movimento importante, porque afinal de contas, mais um banco super tradicional, com uma carteira imensa, um dos principais bancos do Brasil, a lançarem e gerirem um fundo de Bitcoin, um fundo de criptomoeda. Mostra de uma vez por todas que o Bitcoin, a criptomoeda, não é mais o futuro. Esquece essa história de que Bitcoin é o futuro. O Bitcoin já é o presente. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando sobre a FTX. Para quem não se lembra, a FTX era uma das maiores corretoras do mundo, era a segunda maior corretora do mundo em volume negociado e quebrou em 2022. E quebrou em 2022 por causa de má administração, inclusive o SBF, que é o fundador e o antigo CEO, está preso, e passou pelo Chapter 11, que é um plano de recuperação judicial, o análogo à recuperação judicial brasileira. E com isso, começaram a conseguir recuperar alguns dos ativos e fazer pagamentos para os usuários que foram lesados na corretora. E, inclusive, eles mandaram um e-mail no dia de ontem anunciando que mais um grupo vai ser pago. Eu, por exemplo, eu tinha conta na FTX, eu tinha alguma coisa esquecida lá, era bem pouquinho mesmo, mas eu, de qualquer forma, segui todos os passos para poder receber os fundos de volta. Eles pediram para escolher um depositante, no caso, eu escolhi a Kraken, e eles foram informados agora por esse distribuidor, para onde eles fizeram o pagamento. O distribuidor vai fazer a alocação para os usuários finais, que cerca de dia 30 de maio os pagamentos vão ser finalizados. Esse é o segundo grupo de pagamento, é uma grande quantia que foi paga agora mais uma vez, então a FTX está se encaminhando aí para conseguir pagar todos os usuários que foram lesados utilizando a cotação do momento, que sinceramente para a criptomoeda que eu tinha esquecido lá é até melhor. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, amanhã é Bitcoin Pizza Day. Para quem não sabe, Bitcoin Pizza Day é um dia onde aconteceu a primeira troca do Bitcoin por um ativo físico, que no caso foram 2 pizzas. E para comemorar o Bitcoin Pizza Day, diversas empresas do mercado cripto estão fazendo promoções. Nubank está zerando taxas para a compra de cripto, Mercado Bitcoin, Bitbank e BitGet vão dar pizza de graça para alguns usuários e a Bybit vai realizar um evento sobre isso. Então, fique atento aí nas redes sociais da sua corretora favorita, da sua exchange favorita, porque muito provavelmente ao longo do dia de amanhã a gente vai ter alguma ação sobre o Bitcoin Pizza Day. Inclusive no episódio de amanhã aqui do Giro Bitcoin a gente vai repercutir um pouquinho mais justamente sobre esse Bitcoin Pizza Day. Eu vou explicar um pouquinho para vocês do que foi esse tão importante dia para o mercado cripto. E se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe, dá o seu like no vídeo se você estiver vendo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você
estiver escutando a gente por algum streaming de música, segue o podcast aqui, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Toda vez que você faz isso, toda vez que você engaja no episódio, você faz com que ele seja entregue para cada vez mais pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!